Olá, eu sou o professor Daniel Vieira e nós vamos falar hoje aqui sobre storytelling na construção de uma cultura organizacional. E eu quero começar já com uma reflexão com você. 1 mais 1 é igual... Bom, talvez na ciência exata seja 2, mas aqui comigo eu vou mostrar para vocês que pode ser 3. E falando em ciências exatas, em números, enfim, nesse universo dos números, a vida é sempre exata? Será que a vida é feita de planilhas? A vida é feita de números, somas, multiplicações, divisões, percentuais? Não. A vida é feita de elementos mais complexos. E quero dizer que o que nos conecta não são os números, mas as histórias que a gente conta. E quando nós montamos um negócio, quando nós vamos gerir um negócio, nós gerimos pessoas, nós gerimos histórias, gerimos sonhos, objetivos, planos, enfim. A vida não é feita só de números. E é disso que nós vamos falar, dessas conexões da vida. Quem é o professor Daniel Vieira? Bom, eu sou professor já há algum tempo, deixa isso, depois você pesquisa e descobre há quanto tempo. Sou professor desde o século passado e trabalho na área de gestão também, desde que me formei em administração. Mas eu costumo dizer que eu sempre tive uma vida dupla. Eu sempre trabalhei no mundo das artes e sempre trabalhei no mundo da gestão. E nunca achei conexão nessas duas vidas que eu levava. Até que um belo dia encontrei nessa temática que trouxe para você, storytelling, uma forma de unir gestão e arte como forma de conectar pessoas, desenvolver uma cultura organizacional e nos levar a pensar sobre o futuro, não só das organizações, mas o seu também. Então, vamos falar de storytelling. E aí, por que será que o formato de uma história que a gente conta, que tem início, meio e fim, tem as complicações, tem desafios que são superados, por que isso nos conecta tanto? Por que isso contribui para o nosso desenvolvimento? Quando que isso começou? Vou dizer para você que isso começou quando o homem pisa na Terra. Se você olha aquelas pinturas rupestres, por exemplo, aquelas pinturas rupestres eram uma forma de comunicar sobre um modo de vida através de desenhos. Depois a linguagem foi ficando cada vez mais elaborada e aí a gente passou a estruturar melhor as nossas histórias também pela oralidade. E aí, eu sei que você talvez está no conforto de casa, está no escritório, está bem relaxado me assistindo, então quero já fazer uma brincadeira contigo. Pensa aqui comigo. Lá na sua adolescência, na sua infância, um filme que te marcou. Um filme que te marcou, que você assistiu, ficou emocionado, se lembra dele até hoje, segue até hoje. Pensa aí nesse filme. Consegue imaginar? Lembra do personagem, o que ele passava, como era isso? Olha só que interessante. Quem era o personagem principal desse filme? Talvez eu não sei o nome dele, não lembro o nome do ator, mas eu sei, é aquela menininha, aquele loirinho, aquele cachorrinho. Que características esse personagem tem similar a você? Observe que a gente tem uma grande facilidade de memorização. E a gente memoriza aquilo que nos marca positivamente. Mas tenho que te dizer também que a gente memoriza aquilo que nos marca negativamente também. Então as histórias têm esse poder de criar em nós não só conhecimento e informação, mas também memórias emocionais. E é disso que a gente vai falar um pouco aqui. O segredo disso tudo é que no fim das contas nós estamos todos conectados. Mas não é pela internet. E não é eu e você. Somos todos nós do mundo todo. As histórias nos conectam. São as histórias que mostram que nós somos muito parecidos, inclusive. Mas pessoas daqui do Brasil, do Japão, Estados Unidos, da Austrália, sei lá. O que nos conecta são as histórias. E aí eu quero trazer um dado para vocês. Para a gente não ficar aqui só falando de coisas que eu gosto, dessas viagens emocionais, fantasias e imagens, eu trouxe aqui ciência para você. E aí, esse cientista chamado Jeremy Zhu, é um coreano, publicou em 2008 uma pesquisa muito bacana, uma das revistas mais importantes de ciência do mundo, a Scientific American Mind. E ele tinha a seguinte pergunta: por que nós gostamos tanto de história? Por que as histórias nos conectam? E ele chega a alguns números que são interessantes, né? O poder do storytelling. O
O primeiro número é esse, que 65% das nossas conversas diárias são fofocas ou histórias pessoais. Mas eu sei que quem gosta de fofoca e história pessoal é só o pessoal lá da Coreia. Eu e você, só coisa séria. Ninguém fala de fofoca aqui, né? Outra coisa que ele diz que é muito interessante é que sempre que a gente ouve uma história, a gente se conecta com a nossa própria experiência. Eu estou ouvindo uma história e estou lembrando de alguma coisa similar que eu já passei por isso. E uma outra descoberta ou outra publicação fantástica é que o nosso cérebro reconhece as emoções e reage fisiologicamente a elas. Quando eu te fiz a pergunta do filme que você assistiu, que te marcou, você se lembra e parece que vem aquela sensação boa, não é? Já foi assistir um filme, uma série, ou ler um livro e se emocionou com ele? Chorou ou riu? Isso é fisiológico. As histórias mobilizam não só a nossa memória, a nossa imaginação, mas também o nosso físico. Nós somos automaticamente nós reagimos às histórias que a gente ouve. Olha só que interessante. E isso tem um nome. E eu vou trazer 2 nomes científicos para vocês. Vou trazer um da psicologia e um da neurociência para vocês entenderem qual é o nome científico disso. O primeiro é chamado de emparelhamento neural. Que loucura que é essa? Então, nesse teste, nesse experimento do Jeremy Zhu, ele colocou eletrodos na cabeça de uma pessoa que contava uma história e eletrodos na cabeça de uma pessoa que ouvia uma história. E à medida em que a pessoa ia falando a história, algumas áreas do cérebro dele iluminavam. Passado alguns segundos, passado 10 segundos, as mesmas áreas que brilhavam no cérebro de quem contava eram as mesmas áreas que brilhavam no cérebro de quem ouvia. O que significa? As imagens que eles conseguiam produzir estavam emparelhadas. Traduzindo, é como se a gente estivesse sentindo a mesma coisa ou imaginando a mesma coisa que aquela pessoa está contando para a gente. É por isso que você às vezes vai num filme de 3 horas, 3 horas e meia, se senta no cinema e sai de lá com a sensação de que maravilha que aconteceu aqui. Eu gostei, eu me conectei com o personagem, me conectei com a história. Isso é ciência. E o termo da psicologia que eu quero trazer para você chama sincronicidade. O que significa isso? Que nós nos comunicamos, que nós nos conectamos pelos símbolos e não pelas teorias. Então é o que isso significa que eu me conecto. Então, imagine você. Imagine que você é católico. E aí vai fazer uma viagem para o leste europeu. E não fala polonês. Mas ao identificar uma casa com uma cruz em cima dela, sabe que aquilo lá é uma igreja católica. Por que isso? Mesmo não falando o idioma, mesmo não reconhecendo a cidade. Porque é pelo símbolo que a gente se conecta. E esse é o nome que a psicologia usa, chamado de sincronicidade. Daniel, eu conto storytelling em tudo, eu tenho que contar histórias em todo o meu processo de comunicação, eu quero engajar a minha equipe, eu quero criar essa cultura organizacional, eu uso storytelling sim, mas uso em tudo? Não, não é toda hora que você usa storytelling. Então eu gosto de usar essa frase do Confúcio para justificar onde você usa storytelling. E a frase diz assim: conte-me e esquecerei, mostre-me e lembrarei, envolva-me que entenderei para sempre. Em alguns momentos, no seu processo de comunicação, você precisa apenas dizer, contar para a pessoa. Então, você está procurando um lugar, está perdido em alguma cidade, e pergunta a alguém: moço, eu gostaria de saber onde fica a rua tal. E a pessoa diz para você: era uma vez uma pessoa perdida na cidade procurando. Você vai achar que é um louco. Essa pessoa tem que dizer: vira ali à esquerda, 3ª rua direita, você chegou. Então, algumas coisas você precisa contar. Em alguns momentos, você precisa apenas demonstrar como fazer, para a pessoa se lembrar daquilo. Mas quando eu quero gerar conexão emocional, aí eu conto as histórias. Porque vai fazer você lembrar disso. Quer fazer outro teste? Vamos fazer outro teste. Lembra aí da sua época de escola, um professor que você gostava muito, que ajudava, que apoiava, que incentivava. Lembra dele? Lembra do nome, da roupa, trejeito, tom da voz? Alguns lembram até do cheiro. Não é? Agora vamos lá, outro exercício.
Lembra aí da sua época de escola, um professor que era terrível, que você não gostava de jeito nenhum, que era desagradável, preconceituoso, perseguidor. Lembra? Lembra do nome, da roupa, do cheiro, do tom da voz? O que acontece é que essa emoção que foi gerada nessa experiência cria uma memória que você não esquece. E todas as vezes que você se lembra de determinadas situações, a mesma emoção volta novamente. Então a gente conta a história para gerar essa conexão e esse vínculo emocional. Será que é tão importante mesmo então contar histórias para criar essa... Estou falando de cultura organizacional aqui com você? Será que não era só criar uma norma, criar uma regra, colocar uma placa, né, com missão, visão e valores da empresa? E aqui está, segundo o livro Silent Messages, as palavras representam apenas 7% das mensagens. 38% como elas são ditas e 55% aspectos não verbais. O que quer dizer essa pesquisa? Esses números quer dizer que você, contando história, faz toda a diferença. A pessoa ler uma placa, isso é seco, isso é frio e não significa nada, não gera conexão. Muitas vezes a gente coloca isso numa placa, escreve bonito e acha que vai surtir algum impacto. Você vai precisar de um certo tempero ali, um tempero emocional, um tempero físico, você contando história. Basicamente, a gente tem que entender que o papel das histórias nesse processo todo que eu estou trazendo aqui para você é de nos preparar emocionalmente para algo. Seja aprendizado, seja desenvolvimento, seja compreensão de uma nova teoria, de uma nova diretriz estratégica. Eu preciso dessa liberação emocional. É como se as histórias abrissem a porta para o que viesse a seguir. Então isso é necessário, é o antes de todo esse processo. Tá ficando claro aí para você? Tá lembrando de coisas aí? Então tá certo. Se tá lembrando, tá tudo certo. Mas chega de papo, vamos falar o que é storytelling, que eu tô falando, até agora eu tô aqui justificando, nós estamos no mundo em que o volume de informações, o volume de conteúdo que nos chega é muito alto e rápido, não é isso? Então, que nome é esse? O que significa isso? Eu preciso saber onde usar e como usar. Então, storytelling é um termo que nós importamos da publicidade, e esse termo não tem uma tradução específica, mas é um termo que tem dois recheados de significado. Nós vamos dividir essa palavra em duas partes para explicar para você o que isso significa. Tá? Então nós vamos falar o que é o telling, e depois eu falo o que é o story para você. E aí a gente vai entender o que esse conceito está recheado. O telling é aquela parte necessária da informação, da mensagem. Aquilo está repleto de conteúdo, de fatos, números, fórmulas. Mas essa parte da comunicação, ela é fria, ela é agressiva. Pensa aqui comigo, né? Um médico que trabalha numa UTI e perde um paciente, o paciente morre, e ele tem que dar essa mensagem à família. A mensagem é: seu familiar morreu. Isso é seco, isso é duro. Se ele fala só dessa forma, pensa o impacto que isso gera. E aí, eu estou trazendo esse exemplo, obviamente, porque eu fui dramático aqui, né? Mas vamos pensar no seu cliente de consultoria, de assessoria, em que você tem que dar uma notícia para ele que é uma notícia dura. A informação seca é dura, é fria, é numerosa. Vamos pensar comigo. Qual é a diferença do trabalho que você faz, do trabalho que o seu concorrente faz? Se a gente pegar só a informação, só o trabalho seco, talvez não tenha nenhuma diferença. A diferença vem quando a gente coloca o story. Então o telling, eu trabalho com fórmulas, eu trabalho com números. Já o story é a parte da emoção, do envolvimento, do engajamento. É nessa hora que a gente gera empatia com quem eu estou comunicando. No telling, quando eu falo de fórmulas, no story eu falo de conceitos. No story eu falo de fantasia. E eu não estou dizendo para você ficar jogando purpurina no cliente, não é isso.
Você tem que falar a verdade, mas ela pode ser trabalhada, ela pode ser preparada. Você pode abrir as portas, digamos assim, para aquilo que vem. No story há aquela característica de pessoalidade. Parece que a pessoa que está se comunicando está falando com você. Você já foi a uma palestra, ou a um culto, a uma missa, e a pessoa que está falando ali na frente parece estar falando para você, e ela nem te conhece, ela nunca te viu? Não é porque ela te viu, te conhece, tem um ponto falando com ela quem é você. É porque ela trabalha elementos que nos envolvem. E quando nos envolve, a impressão é de que está falando para mim. Quando eu uso essa técnica, usando a informação e usando a emoção, usando a fórmula e o conceito, estruturando isso melhor, qual é o ganho disso tudo? A atenção da minha audiência. O que é tão valoroso, seja em vendas, liderança, seja na vida? A atenção das pessoas. Pensa, você vai falar com alguém, vai falar com a sua equipe, e ninguém está te ouvindo, ninguém está prestando atenção no que você está falando. Qual é a importância disso? Qual é o impacto que isso vai gerar? Nenhum. Olha só para vocês terem ideia, qual é o hábito de assistir. A Netflix fez, por exemplo, uma pesquisa sobre hábitos de consumo. Ela descobriu que a maioria das pessoas assistem filme, assistem as séries no seu streaming assim, ó, com o celular na mão, desatentas. O que foi feito para melhorar isso? Séries utilizando mais elementos atencionais logo nos primeiros minutos da série, do primeiro episódio. Por que eu estou dizendo isso? A atenção é extremamente importante para gerar a transformação. E é disso que nós estamos falando, seja em processo de aprendizagem, seja em processo de desenvolvimento, seja em processos de criar uma cultura organizacional. Ainda falando dessa estrutura de storytelling, né? O storytelling sempre trabalha com a verdade. Mesmo que essa verdade seja ficcional. Como é isso, Daniel? Não cabe aos ouvintes, à nossa audiência, a mentira. Você criar uma história que é falsa. Né? Nós temos exemplos aí na publicidade, inúmeros exemplos na publicidade, de empresas que construíram suas histórias baseadas em mentira. Né? Disse que era real e não era real. Então a gente tem que criar uma verdade. E a verdade precisa de alguns elementos. A verdade no storytelling precisa de alguns elementos para que você entenda que isso está sendo estruturado. O primeiro deles é a personagem. Toda história é sobre alguém. É sobre alguém que tem personalidade, que tem desejos, que tem uma forma de se comportar. Então toda história é sobre alguém, uma personagem. E essa personagem revela características humanas. Mesmo que você assista Procurando Nemo. Peixes não conversam, não se emocionam como nós. Mas num desenho eles se emocionam e eles conversam. Ou, sei lá, o grande clássico, o Rei Leão. Né? O leãozinho que foge, não quer o trono, depois volta e luta com o tio. Isso é coisa do ser humano. E isso tem que estar na nossa história. A personalidade, características humanas dentro da história. Outra coisa que precisa ser verdade é a emoção. A emoção precisa ser passada. E nas histórias, quando a gente começa a contar isso, há algo que nós chamamos, né, no storytelling de verdade humana. Ou sinceridade humana. O que é isso? É aquele elemento que foi colocado na história que não tem como ser explicado. É aquilo que é apenas sentido. Nossa, como eu gostei, como eu me interessei. O que eu estou dizendo? Quando você estruturar o seu negócio, quando você estruturar a sua empresa, a sua equipe, as pessoas vão se conectar com aquilo que você transmite. E não necessariamente com aquilo que você fala. Se o que você fala e o que você transmite, né, tem um alinhamento, tem essa verdade, as pessoas compram a ideia. Isso eu estou falando de gerenciar uma equipe, mas você pode pensar isso em várias outras estruturas, de comunicação. Daniel, eu sentei meus funcionários
e comecei a contar a história de pescaria de fim de semana. É storytelling? Não, isso é caos. E eu usei da pescaria porque vai ficar bem claro para você. Não é storytelling. Para ser storytelling, a gente tem que observar elementos essenciais, etapas primordiais que precisam estar inseridas nesse processo. Se tiver tudo isso aí, é storytelling. Não tem, não é storytelling, é caos. Então, o primeiro elemento que precisa ter no storytelling, uma ideia governante, é um tema. Apesar de eu estar falando, contando uma história, tem uma linha mestra, tem um tema que eu quero que seja tratado. Lembra do telling? Tem a informação que eu quero que seja tratada. A forma como eu vou tratar essa informação é que vem a parte da criatividade e da estrutura que eu estou trazendo para você. Mas qual é a ideia governante? Então, o Rei Leão não é uma historinha só para a gente rir. Há uma série de elementos importantes sendo tratados ali naquela história. É ou não é? Então, uma ideia governante. O outro elemento é o universo da história. É aí que muda. Onde essa história está acontecendo? Em que época, em que ano, em que planeta, em que dimensão? Vou usar o exemplo do Rei Leão para você entender. No Rei Leão está falando sobre moral, sobre caráter, sobre honra, né? Mas de que forma? Está falando sobre guerras entre leões. Está falando da savana africana. Então ele usou um universo para tratar de um assunto. É legal, divertido, a gente descontrai e depois aprende sobre isso. Toda história tem um personagem principal, um protagonista só. Eu sei que você deve estar pensando em um monte de filmes que tem uma série de personagens importantes, mas só há um personagem principal. E toda história precisa ter um personagem principal e qual é o desejo dele, o que ele quer. Eu quero conquistar o universo, eu quero ficar rico, eu quero sair dessa condição, ou até mesmo, não quero nada, quero continuar desse mesmo jeito, não quero mudar absolutamente nada. Ele também pode ter o desejo de continuar do jeito que está. E um outro elemento são as forças antagônicas. É o que atrapalha o protagonista a alcançar aquilo que ele quer. E aí nós temos 3 tipos de forças antagônicas. Nós temos uma que a gente chama de conflito interno, que são as suas dúvidas, angústias, suas crises existenciais, é ele com ele mesmo. Nós temos conflitos que são externos, isso é gerado por um antagonista, um vilão, um inimigo. E nós temos conflitos que são globais, que não acontece só para o protagonista, acontece para o mundo todo que ele vive. Então, chegaram extraterrestres no planeta, um vulcão em erupção, um tsunami, um terremoto, enfim. E essas forças é o que vai fazer o protagonista se mover para alcançar o desejo dele. Basicamente é isso. Tem uma frase do James McSilford, meu professor de storytelling, inclusive, que eu gosto de usar muito para justificar o porquê a gente deve entender esses elementos, essa estrutura de storytelling para o fim que a gente está querendo. Ele diz assim, intuição constrói abrigos, mas não constrói prédios. O que eu quero dizer com isso? É que contar histórias, todo mundo conta. A gente já nasceu com essa predisposição a contar histórias e repassar quem nós somos para as próximas gerações. Mas só com técnica, só com uma estrutura, é que é possível construir algo com direcionamentos mais corretos. E aí a gente não fica só lidando com um acaso, por acaso eu contei uma história e deu certo. Por acaso eu fiz isso e tive um resultado. Não. Aí você tem uma estrutura, um modelo para fazer algo com um direcionamento mais correto. E o direcionamento que eu quero trazer aqui é como construir uma cultura organizacional. Como construir uma história que conecta os meus funcionários, que possa ajudá-los a se engajar nesse projeto. E um projeto que não é deles, um projeto que é o seu projeto. Como é que eu posso fazer isso? Dizendo que eles vão ganhar muito? Dizendo que eles vão ganhar mais? Tenta convencer uma geração mais jovem a se engajar num projeto só pela grana. Você vai ver como é difícil. Nós nos engajamos, não é de agora, é de sempre.
Nós nos engajamos por uma história. Pensa aqui comigo. Tem um professor chamado Adilson Xavier que diz que os maiores storytellers de todos os tempos são os judeus. E olha só, por que isso? Porque era um povo que não tinha terra, não tinha ouro, não tinha lastro nenhum para engajar ninguém. E através das histórias que eles contavam, de forma oral inclusive, foi criando uma nação, criando um povo, de tal forma que as histórias que esse povo contou nos mobiliza até hoje. Olha só, quem aqui no Brasil, por exemplo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, de José, de Davi? Então as histórias nos conectam, nos mobilizam, nos fazem engajar, nos fazem inclusive encontrar propósito para seguir o que a gente está querendo. Olha que interessante. E é assim que se constrói uma cultura organizacional, com histórias que conectam, que engajam. Eu gosto muito dessa frase aqui agora do Ricardo Reis, é um heteronômio do Fernando Pessoa. Ele diz que nada se sabe, tudo se imagina. E é isso que eu estou dizendo. Qual é a cor da cultura organizacional? Qual é a estrutura da cultura organizacional? Não tem. Ainda que você construa uma empresa, uma estrutura física linda, com uma arquitetura fantástica, a cultura está para além das paredes. A cultura está para além dos números, dos resultados que você apresenta. A cultura é algo subjetivo que permeia a imaginação dos funcionários e a sua também. Então, histórias bem contadas sobre você, né, sobre como isso foi construído, pode ajudar bastante a formar uma equipe engajada. Chega de papo, então. Vamos para o segredão do storytelling. Eu fiquei falando, apresentando, trazendo justificativas, mas agora eu vou apresentar para você o segredo. O que você precisa saber, a bala de prata do storytelling. Então, segura aí, toda história precisa ter início, meio e fim. Eu sei que você está pensando, dá vontade de desligar agora esse computador. Não quero assistir mais essa palestra. É lógico, eu sou professor há tanto tempo, eu jamais traria algo desse tamanho escrito dessa forma. Vai parecer que eu nem sei de storytelling. Então, vou tentar de novo, para parecer que eu entendo muito. Então, para vocês agora, a estrutura aristotélica das histórias. Agora ficou legal, não ficou? Fala aí para mim, se a gente cita assim Aristóteles, Platão, Sócrates, dá uma arte que a gente entende muito, dá ou não dá? Eu sei que sim. Vamos lá, então, a estrutura aristotélica da história. Toda história começa com uma pergunta, com uma dúvida, com um questionamento. O fim da história é o que você quer chegar, é o resultado, é a resposta que você precisa. E o meio é o como você chegou lá. Eu sei que pode parecer simplório dizendo para você, mas quando a gente conta um caos qualquer, ele não segue essa mesma estrutura. E uma coisa que se vale uma dica de ouro para você é, nunca fale no começo e no fim. O meio a gente até às vezes pode dar uma embolada, mas o início e o fim não há possibilidade de dúvida. E uma história começa por onde? Quando você quer escrever uma boa história? Pelo fim, pela resposta, pelo moral da história. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, eu defino primeiro onde eu quero chegar, qual é o moral da história, qual é o telling do negócio, e aí eu vou desenhando toda a história em torno disso. Então, um início bem sólido, o meio, e aí o meio geralmente é a parte mais longa da história, e um fim arrebatador com o moral da história. Por isso que a gente gasta, às vezes, mais tempo com o fim da história. Por isso tem que ser o primeiro. Se você quiser compreender, eu costumo até dizer que depois de uma palestra como essa, até assistir filme e série fica melhor. A gente vai vendo esses movimentos. Então, você vai sempre perceber um personagem principal, protagonista, tendo uma caminhada, né? Que é essa caminhada da pergunta, o como e aonde ele chegou, que é o que do negócio. Isso nós chamamos de arco do personagem. Todo mundo passa por isso, todo personagem. Eu e você, inclusive. História contada minha, eu me tornei um personagem. Então eu vou usar aqui um exemplo, só para você ver que um arco da Pixar. Esse aqui a Pixar usa em todos os seus filmes esse arco narrativo.
Então nesse caso aqui, né, é o Woody, talvez, mas pode ser um outro personagem que você quiser, mas é um personagem que está ali na sua zona de conforto, tranquilo, vivendo sua vida tranquila, e aí surge um problema para ele, que chegou um novo amigo, chegou o Buzz Lightyear no quarto. Ele então tem ciúme, por um acidente o Buzz cai da janela, e ele começa a busca dele para trazer de volta o Buzz e ele também para o quarto. Só que nessa busca dele, ele descobre que tinha ciúme, e que isso era uma bobeira, e que eles poderiam se tornar grandes amigos. Então eles retornam para o quarto, porém com uma característica. O Woody estava transformado, ele aprendeu a lição. Então o problema, o que ele quer, como tudo isso aconteceu, depois ele volta com algum ensinamento. Então o fim das histórias sempre tem esse ensinamento para quem está ouvindo, para gerar essa aprendizagem. Tem aqui uma fala também do Papa do Storytelling, Robert McKee, que diz assim, ó, o que acontece é fato e não verdade. Verdade é o que nós pensamos sobre o que acontece. Então olha só que interessante. Você tem uma empresa, tem funcionários, tem pessoas trabalhando, tem estratégia, objetivos, você tem direcionamentos, diretrizes, números. O que isso significa? Que isso é importante para estruturar a sua empresa. Porém, o que vai criar esse ambiente de trabalho não é isso. É o que as pessoas enxergam sobre isso. E daí vem a sua habilidade em contar histórias que vão conectar as pessoas. E se vale um exercício para você, é esse aqui, um exercício. Então, toda história é mais ou menos assim. Eu tenho um herói resolvendo um problema. Orientado por alguém, eu desenvolvo um plano. Esse plano me leva à solução e essa solução me transforma. Então o herói pode ser você. Você dentro da sua empresa, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto proprietário da empresa. Resolvendo um problema que está aí no mercado. Alguém te ajudou. Seus funcionários te ajudaram. Uma pessoa que falou, olha, vai, abre essa empresa, isso vai ser legal. Baseado nisso, você montou um plano de construção dessa empresa sua. E essa empresa solucionou o problema do mercado. E aí você se tornou uma pessoa melhor. Agora, vamos lá olhar para o cliente. O cliente é o herói, que tem um problema. E o mentor é você, ou a sua empresa. Juntos vocês desenvolvem um plano que resolvem o problema do cliente. E aí ele sai transformado, feliz e satisfeito. Olha só, percebe que você consegue utilizar dessa estrutura para fazer um pouco de tudo? O que eu mostro aqui agora é a pergunta que eu fiz lá no início. 1 mais 1 é igual a quanto? 2? Não. Nas histórias é 3. O herói e o mentor, 1 mais 1. Você e seu funcionário, 1 mais 1. Nunca serão 2. Serão 3. Porque ao se conectar com a pessoa pelas histórias, é você, eu e o nosso. Então nós nos tornamos 1. Nós tornamos 3. É eu, você e nós. É como se a sua história conecta com a minha história e juntos a gente constrói uma terceira história. Então, quando se trata de cultura organizacional, eu estou dizendo dessa soma milagrosa, que ao invés de tornar você e seu funcionário, você e sua equipe, é você, sua equipe e a cultura que foi gerada através da história de vocês. Então, para criar uma cultura organizacional, conte boas histórias, mas também aprenda a ouvir boas histórias, a valorizar boas histórias. Eu tenho certeza que aí onde você está, tem excelentes histórias próximas a você, que pode ajudar não só a sua empresa, como você também. Então, essa é a minha mágica da ciência exata da vida. Mas eu não poderia sair daqui sem deixar de falar um pouquinho sobre quem eu sou. De onde vem esse Vieira, qual que é essa relação? E às vezes as pessoas acham que Vieira é um sobrenome de família, né? Costumo dizer que é o meu sobrenome artístico, inclusive. Esse senhor que você está vendo é o padre Antônio Vieira e o outro é o meu pai. O meu pai é o outro. Não tem nada a ver com Portugal, com padre, nada. Meu pai tinha 2 sonhos na vida, o senhor Antônio Vieira, meu pai tinha 2 sonhos na vida. Estudar e ter uma família. E ele era de uma família muito numerosa, morava na fazenda, e a sua irmã mais velha leva ele para a cidade para estudar. E ele vai estudar para ser padre, ele vai estudar
vai fazer um seminário para ser padre. E por sorte esse negócio deu errado, que eu estou aqui falando com você, né? Meu pai então desiste do seminário, não quer ser padre, porque ele queria ter uma família, né? Então ele sai e vai procurar trabalho. E vai trabalhar num cartório. E misteriosamente meu pai não tinha documentos. Meu pai teve que se registrar. Então um menino que havia nascido com o nome de Everson Pamplona Rua vai se registrar e decide por si mesmo registrar como Antônio Vieira, por conta do padre Antônio Vieira, que era um poeta. E meu pai era muito ligado às artes também. Gostava muito de ler, tocava violão, desenhava. Então ele se encantou com a história do poeta padre Antônio Vieira. Então, né, o tabelião disse, tá, senhor, o senhor vai chamar Antônio Vieira, mas e sobrenome da família? Ele falou, então coloca o sobrenome da minha mãe. Então meu pai nasceu Everson Pamplona Rua e faleceu como Antônio Vieira da Silva. E esse Vieira, então, eu costumo dizer que veio dos livros, veio das histórias. Então eu já recebo de presente, assim que nasci, esse amor pelas histórias, pela arte, por essa transformação. Porque afinal de contas, Vieira significa transformação. E eu espero que essa palestra possa, essa minha fala com você, possa te ajudar a transformar não só a sua equipe num grupo de pessoas engajadas, mas possa ajudar também a você a transformar a sua própria vida. Um grande abraço e até a próxima.